Muito bom dia a todos, quem nos acompanha através da TV, pela internet, senhores vereadores, a imprensa. Pedir aos senhores vereadores que ocupem seus lugares. Damos início nesse momento à primeira sessão extraordinária, hoje 23 de outubro de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a primeira chamada da sessão extraordinária do dia 23 de outubro de 2017. Vereador Júlio César. Presente. Vereador Marquinhos Amaral. Vereador Chico Louco. Chico Louco. Ausente do plenário. Vereador Rodson. Presente. Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha. Ausente do plenário. Oswald Martins de França. Vereadora Cidinha. Vereador Dimitri. Presente. Edson. Presente. Elton. Presente. Gustavo. Presente. João Miller. Presente. Laide. Leandro. Presente. Lucão. Luiz Henrique, o Kiki. Kiki, ausente do plenário. Malabim. Presente. Moisés. Moisés Lazzarini, ausente do plenário. Paraná. Paraná Filho, ausente do plenário. Robertinho Mori. Presente. E Roselei Françoso. 16 vereadores presentes, senhor presidente. Gostaria que o secretário lesse a justificativa na íntegra do vereador Chico Louco. Justificativa do vereador Chico Louco. Comunico a Vossa Excelência, este vereador não chegará no horário estabelecido na primeira sessão ordinária, haja vista que não haver conseguido adiar consultas previamente agendadas. Vereador Francisco Márcio Carvalho, vereador Chico Louco pelo PSB. Justificativa já lida nesse plenário. Por favor, secretário, lê na íntegra, que tem outros dizeres. Outro sim, quero deixar registrado haver notado a incontrugência entre o disposto da LDO no capítulo 4 do artigo 8 do inciso 4, inscrita na entidade no CNPJ, demonstrado com mínimo 1 ano de existência, contido no decreto municipal 183 de 27/7/2016, em seu capítulo 3, no artigo 22, no inciso 1, no CNPJ, demonstrar que a OSC celebrante existe no mínimo 5 anos como cadastro ativo, sem mais para no momento apresentar os seus protestos de consideração e apreço. Gostaria de dizer a quem nos acompanha que essa presidência, junto com os demais vereadores desse legislativo, segue para a convocação dessa sessão o artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, que diz que a sessão legislativa terá reuniões ordinárias realizadas às terças-feiras em horários previstos no regimento interno. Segundo, extraordinárias, as convocadas pelo presidente para se realizar em dias ou horários diversos das ordinárias. Remetendo ao regimento interno, que diz, no seu artigo 150, parágrafo 1º, mas vou ler o artigo 150, diz o seguinte: as sessões extraordinárias no período normal de funcionamento da Câmara serão convocadas pelo presidente ou requerimento aos senhores vereadores, aprovado por maioria absoluta dos vereadores em sessão ou fora da sessão. Parágrafo 1º. Quando feita fora da sessão, a convocação será levada ao conhecimento dos senhores vereadores pelo presidente da Câmara, através de comunicação pessoal ou escrita, com antecedência mínima de 48 horas, como ocorreu no caso. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Em pé cantaremos e ouviremos o hino nacional e o hino de São Carlos.
gigante pela própria natureza, desvenda sua timbalva no colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza reveladora. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. De amar e ser rei do Brasil.
primeiro processo que nós discutiremos essa manhã, o processo 1416/2017, projeto de lei número 105, interessada a Prefeitura Municipal. Assunto: estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2018 e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Miller. Senhor presidente, eu queria propor que a discussão fosse feita dos dois projetos de forma englobada e depois em votação em separado, até porque, né, existe uma ligação entre os dois projetos, PPA e LDO, um está vinculado ao outro. Então, acho que nós poderíamos fazer a discussão englobada e depois votarmos separadamente, se assim aceitar o plenário. Nós temos uma emenda apresentada a esse processo, né? Então, eu coloco à disposição do plenário o pedido do vereador João Miller. Os vereadores favoráveis à discussão englobada, votação em separado, permaneçam como estão, manifestando seus contrários. Então, nós discutiremos de forma englobada, votamos de forma separada. Ok? Primeiro, então, eu abro a inscrição aos senhores vereadores para a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador O João senhor vai Miller. definir um tempo para a discussão? Vamos fazer um acordo de plenário? 5, 10, 20? Existe? Nós podemos até os 10. Vamos fechar em 10? Existe o acordo? Então, até 10 minutos para a discussão. Primeiro vereador inscrito, vereador João Miller. Azuaite, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhoras, imprensa, senhoras e senhores. Não pretendo, senhor presidente, gastar os meus 10 minutos na discussão dos tópicos que acho serem importantes discutir aqui agora. Mas começo por dizer, por esclarecer, que o plano plurianual é uma peça importantíssima em uma administração. É das leis municipais, certamente, a mais bonita, a mais bem elaborada, porque ela define nos 3 anos últimos de uma administração municipal e no primeiro ano da administração que lhe sucede, os destinos, o caminho da administração municipal. Até nisso, a lei é sábia, por fazer com que o primeiro ano de um prefeito, a administração de um prefeito, seja a continuidade, a consecução dos últimos projetos do prefeito anterior. Assim sendo, o objetivo da lei é fazer com que as coisas sejam planejadas de tal forma que aquilo que é iniciado tem que ter continuidade, tem que ter consecução. Portanto, esta tem que ser uma lei muito bem elaborada. E elaborada a muitas mãos. Não pode haver falta de apoio deste ou daquele funcionário, dessa ou daquela secretaria, porque entende-se que, trabalhando com as questões do governo, com as políticas públicas, todas as secretarias sejam envolvidas nisso. E seja envolvido também, diretamente, o senhor prefeito municipal, porque ele estabelece quais serão as políticas públicas desse período, as prioridades, aquilo que ele entende ser o mais importante na sua administração. Em outras palavras, o plano plurianual é a execução, o estabelecimento em lei, para ter obrigatoriedade, do seu plano de governo. Quando as pessoas se candidatam, fala-se em plano de governo,
das prioridades de governo, e o povo, na verdade, vota no plano de governo, nas promessas feitas, nos compromissos assumidos, e não no candidato em si, ou secundariamente no candidato. Se não é assim, deveria ser assim. Pois bem, senhor presidente e senhores vereadores, sendo de tão grande importância e envolvendo tanta gente, a elaboração do projeto de lei tem que ser muito bem feita. Então, eu fiz um rápido estudo, senhor presidente, comparando a última o plano plurianual apresentado pelo prefeito anterior, prefeito Paulo Altomani, com o plano plurianual elaborado pela equipe do prefeito Ayrton Garcia, destacando o seguinte, que durante a pré-campanha e a campanha do prefeito Ayrton Garcia, notou-se um antagonismo de posições e de críticas de Ayrton Garcia a Altomani, de defesa de Altomani em relação às críticas de Ayrton Garcia. Mas vamos ver como é que essas visões diferentes de administração se cristalizam, se configuram na elaboração de um plano plurianual. Começa assim o plano plurianual proposto pelo prefeito Ayrton Garcia. Exposição de motivos, São Carlos, 25 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito, é com grata satisfação que submeto à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021 e da outras providências. O de Altomani, plano plurianual 2014-2017. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor prefeito, São Carlos, 28 de agosto de 2013. É com grata satisfação que submeto à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017 e da outras providências. Igual, só mudou a data. Começando. Ayrton Garcia diz: referido projeto de lei é fruto de reuniões coordenadas por Vossa Excelência, iniciadas no mês de janeiro para discussão do plano de ação de cada secretaria, além do Progresso e Habitação de São Carlos, PROAB, Fundação Promemória, Fundação Educacional São Carlos, FESC e Serviço de Autônomo de Água e Esgotos. Altomani. Referido projeto é fruto de reuniões coordenadas por Vossa Excelência, iniciadas no mês de fevereiro, para discussão do plano de ação de cada secretaria, além do Progresso e Habitação de São Carlos, PROAB, Fundação Promemória, Fundação Educacional São Carlos, FESC, Serviço Autônomo de Água e Esgotos. Igual. Só que aí eu estou acrescentando. Bem como estudos de análise que envolvem a Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria-Geral do Município, Departamento de Negócios Jurídicos e Secretaria Municipal de Fazenda. Continuando, diz o de Ayrton, preliminarmente é importante assinalar que o projeto de lei contempla as macro-prioridades da administração. O de Altomani. Preliminarmente é importante assinalar que o projeto de lei contempla as macro-prioridades da administração pública municipal. Depois, vêm as diferenças estabelecidas na redação das prioridades de um e de outro, mas um estudo mais acurado vai ver que há uma diferença apenas da redação e não do fundo, não do conteúdo disso. E continuando, diz Ayrton, a Constituição Federal de 88 e a Lei Complementar 101 de 4 de maio, Lei de Responsabilidade, disciplinam os 3 instrumentos de planejamento, PPA, Plano Plurianual e a LDO. O que diz aqui? A Constituição Federal de 88
Vejam só, é exatamente igual, com pequenas modificações. Um é assinado por Paulo Roberto Altomani, por Roberto Paulo Valeriano Ignatius, e outro assinado por Vossa Excelência Júlio César Pereira de Souza. Continuando. Projeto de lei. Um diz assim: esta lei institui o plano plurianual do município de São Carlos para o quadriênio tal em cumprimento das disposições do artigo 165. Esta lei constitui o plano plurianual do município de São Carlos para o quadriênio 2014 em cumprimento do disposto na lei do artigo 165, parágrafo da Constituição Federal. Parágrafo único. Integra o plano plurianual. Parágrafo único. Integra o plano plurianual. Anexo 1. Fontes de financiamento, etc. Anexo 2. Descrição de programas. Anexo 1. Fontes de financiamento. Anexo 2. Descrição de programas. Anexo 3. Anexo de estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executivas. Anexo 3, estrutura de órgãos e unidades de orçamento executores. Anexo 4, as metas e prioridades da administração pública para exercício 2014. A outra diz, anexo 4, programas de ação. E tem um anexo as metas e prioridades da administração municipal para 2018. Senhor presidente, meu tempo terminou. Eu só quero dizer para Vossa Excelência que, à exceção do artigo 12 do projeto de lei, o resto do projeto apresentado pela atual administração é cópia daquilo que o governo Paulo Altomani, do qual Vossa Excelência fez parte, fez. Só que não foi dito em lugar algum, aput tal lugar, cópia de tal lugar, nem nada. É cópia, há uma, vamos dizer assim, uma falta de ética não citar o autor que redigiu há 4 anos a mesma coisa. Eu não posso votar em plágio ou naquilo que se assemelha a plágio. Eu voto contra esse plano plurianual por esses motivos iniciais. Muito obrigado. Próximo senador inscrito, senador João Miller, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário, nós estamos reunidos nessa manhã para discutirmos e deliberarmos sobre 2 importantes projetos para a administração pública, que é o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. São 2 temas extremamente técnicos. A fala do vereador White, ela tem um conteúdo interessante sobre esses projetos de lei. A previsão do PPA e da LDO surge, junto com a LOA, que é o orçamento anual, surge em 88, na Constituição, ali no artigo 165 e seguintes. Mas, na verdade, apesar de prever esse planejamento, remete para uma lei complementar. E essa lei complementar no Brasil demorou 12 anos para ser elaborada, para se definir o conteúdo de um PPA, o conteúdo de uma LDO, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no momento do governo Fernando Henrique sancionar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vetou integralmente o capítulo que dispunha sobre o PPA. Nós temos um vácuo na legislação brasileira sobre os termos de um plano plurianual, que é o que o White disse: você vai planejar os 4 anos, 3 do atual prefeito, o 1º do próximo prefeito. Mas é bem verdade, vereador White, que se nós pegarmos
esse texto, o de Ibaté, o de Araraquara, qualquer cidade da região, nós vamos perceber que na introdução eles são muito parecidos. Porque, normalmente, as prefeituras, elas acabam contratando uma assessoria para ajudar a elaborar esses projetos. Pois não, vereador? Não é só exposição de motivos, eu me referi também à lei. A lei é cópia. Então, mas eu vou falar sobre isso, vereador. A lei, na verdade, ela traz em seu bojo a transcrição de partes de algumas leis federais. Se nós pegarmos no capítulo que remete sobre a parceria com o terceiro setor, transcreve totalmente o artigo 24 da lei nova 13.019. Então, a LDO e o PPA, no Brasil ainda é uma legislação nova, e aí o vereador Marquinhos Amaral, o próprio vereador Azuaite, hão de lembrar que no passado não existia planejamento algum sobre contabilidade pública. Nós chegamos a votar orçamento aqui nessa cidade, 93, 94, até o final ali de 2000, onde o município tinha arrecadado, por exemplo, 55 milhões no ano, e no ano seguinte a gente votava 100 milhões de reais. Não existia base, não existia fundamento para aquilo, e muitas vezes se votava autorização de ficção, como diz o vereador Marquinhos Amaral, era uma peça de ficção. E muitas vezes votávamos naquela época uma autorização de remanejamento de 30%, 40%, 50% antecipada para o executivo. Ou estou mentindo? Não, não estou mentindo porque eu participei dessa história. E aí, o executivo quase não precisava pedir autorização legislativa para criar novas despesas. Então, de alguma forma, nós estamos avançando na questão de planejamento da contabilidade pública em nosso país. O nosso PPA, ele foi elaborado com base no plano de metas que o governo atual mandou a essa Câmara até o final de março. Se nós pegarmos o plano de metas de março e compararmos com aquilo que foi encaminhado no PPA, está ali com uma diferença. Boa parte se quantificou os valores que serão investidos. Por exemplo, eu fiquei sabendo, após analisar essa peça, que o município de São Carlos terá receita nos próximos 4 anos de 3,6 bilhões de reais. 3,6 bilhões de reais. Então, nós conseguimos ter o conhecimento do quanto se pretende, a estimativa do que vai arrecadar, de quanto vai ser amortizado da dívida que nós temos hoje com a União, com fornecedores, prestadores de serviço. Qual o índice que foi usado? Por exemplo, eu não concordo com o índice que está aqui usado para definir a receita. Nós estamos no momento da economia que a inflação está próxima de 2,8% a 3%, e nós usamos 6,5%. Mas no momento em que se elaborava esse projeto, nós tínhamos uma outra expectativa na economia. Por isso que não podem ser peças imutáveis. O PPA e a LDO, elas são peças que podem ser alteradas ao longo do tempo. O caso, por exemplo, de um plano diretor de uma cidade, que lá atrás nós tivemos uma dificuldade enorme nesse país para implantar o plano diretor, porque se achava que, após definir o crescimento, desenvolvimento urbano de uma cidade, não se poderia mexer mais na lei, até que veio o Estatuto da Cidade para disciplinar que de 5 em 5 anos você pode rever aquilo que você previu. Então, o Ayrton tem algumas previsões aqui, que eu queria mostrar para vocês, que a maior parte de um plano plurianual está relacionado ao custeio daquilo que já existe. Poucos programas são incluídos, poucas ações novas estão sendo incluídas. Mas, por exemplo, a nova rodoviária está prevista aqui como investimento de capital. O novo paço municipal está previsto aqui como investimento nos próximos 4 anos. Um novo distrito industrial está previsto aqui. Mas também estão previstas obras que já foram executadas. Por exemplo, a obra do Bicão, o recapeamento, a sinalização, que está prevista para 2018, 2019, já não faz sentido constar aqui na lei que nós estamos votando. A troca dos telhados, por exemplo, lá de Santa Eudócia,
constam aqui do rol de obras que você pretende fazer nos próximos 4 anos, mas também já foi executado, né? Então, é importante, por exemplo, o AME, apesar dessa discussão de que não deve pagar aluguel, tem que achar um novo prédio, consta aqui um gasto anual de R$360 mil, que equivale a R$30 mil de locação. Então consta aqui a possibilidade de continuarmos naquele prédio. Em relação aos servidores, eu vejo o sindicato aqui, tem 3 pontos importantes que estão lá na lei de responsabilidade. Eu só posso autorizar reajuste se estiver dentro do limite de gasto com pessoal definido pela lei de responsabilidade fiscal, excetuando-se o 3710, que é a correção anual que é obrigado a fazer, né? Ali você pode fazer, inclusive, ultrapassando o 51,3, que é o 95% do limite. Tudo isso está previsto aqui. Aqui está previsto a renúncia que o município faz anualmente. São Carlos renuncia anualmente de receita quase R$13 milhões. E você tem que mostrar aqui na lei. Você tem que mostrar aqui as metas fiscais, você tem que mostrar aqui a despesa, tem que mostrar que vai fazer o contingenciamento se você sair daquilo que foi previsto. Então, no meu entendimento, nós devemos votar favoravelmente as duas peças, porque nós temos que ter o planejamento, nós temos que ter a base para a elaboração do orçamento que já está, inclusive nessa casa, que nós vamos votar, acho que no final de novembro, se eu não me engano, começo de dezembro. Então, eu, ao contrário do vereador Azuaite, eu encaminho a votação pela aprovação. Aqui está previsto R$7.097 mil das emendas parlamentares, aumentou um pouco, se não me engano foi para 337, né? Acho que é isso, né? Correção, né? Aqui está previsto a autorização antecipada, e que nós já adotamos em São Carlos nos últimos orçamentos, de 10% para o prefeito, sem precisar da Câmara, que é um número razoável. Tem algumas prefeituras na região que praticam 20% até 30%, mas o Tribunal de Contas tem trabalhado muito contra essa autorização. Eles não têm aceitado quando o parlamento autoriza um percentual muito elevado, porque se a nossa função é de fiscalizar com o apoio do tribunal, nós não podemos abrir mão disso também. Nós temos que acompanhar a execução orçamentária. Importante, a lei de responsabilidade ajudou muito no planejamento. Vamos lembrar que em maio, setembro de cada ano, em fevereiro, o Executivo é obrigado a vir ao Legislativo, em todos os municípios do Brasil e também no Parlamento Estadual, e mostrar aos vereadores e à sociedade se está atingindo as metas que foram estabelecidas. E se não tiver, tem que mostrar os mecanismos que serão utilizados para buscar o equilíbrio. Porque esse Brasil tem um problema sério. Foi a falta de planejamento da sua história. Estou encerrando, senhor presidente. Foi a falta de planejamento na história da contabilidade pública. Se contratava quanto queria, se deixava restos a pagar quanto quisesse naquele momento. E nós temos, desde 2000, né, um mínimo de planejamento. É bem verdade que deveria ser discutido, como disse o vereador Azuaite, muito mais com a sociedade. Aliás, aqui se prevê a discussão do orçamento participativo, que carece de aproximação, essa administração atual, carece de aproximação com a população de forma organizada. Não pode alguém dizer assim para mim, não, João, mas as portas do gabinete estão abertas para quem quiser ir lá. Não é assim que funciona. Não é assim, gente. Nós precisamos discutir de forma ordeira, organizada, com planejamento, ouvindo a população e, dentro do possível, colocar nessas peças. Não é a porta aberta de um gabinete que define a participação da população, né? Claro que se o executivo tiver a possibilidade de ouvir, às vezes individualmente, demandas de empresários, de um segmento, de um bairro, tudo bem, mas é preciso organizar essa relação. Senhor presidente, eu encaminho pela aprovação dos 2 projetos. Com a palavra, o vereador Rosilei Françoso, por até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Júlio César, vereadora Cidinha, Laíde, colegas vereadores, público presente, a imprensa, muito bom dia. Eu, na verdade, só queria complementar
uma informação trazida pelo vereador Miller e discutida todos os anos, quando da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que diz respeito a essa questão dos 10%, Miller. O Tribunal de Contas tem, assim, ficado no pé do poder público, né? Não só da Prefeitura de São Carlos, mas todos os municípios do Estado de São Paulo. Nesses 10%, é importante lembrar que eles têm que estar previstos dentro do mesmo programa. Não é de forma aleatória que o governo pode fazer a transposição de recurso através de um decreto. Ele precisa estar dentro do mesmo programa, necessariamente. Caso contrário, com certeza, será questionado, sim, pelo Tribunal de Contas, e acompanhei algumas contas de prefeitos anteriores, inclusive do próprio prefeito Paulo Ottomani, onde o sindicato, vendo a Dail aqui, desculpa, Dail, onde o Tribunal de Contas pega pesadamente em relação a essa questão. Do mais, eu quero concordar com o vereador Azuaito, com o vereador João Miller, da importância dessas duas peças orçamentárias. Essas duas peças orçamentárias, elas devem estar, né, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a Lei 4.320, que regula a Lei de Orçamento e Finanças na administração pública, hoje, né, inclusive com a lei, em especial a LDO, com a nova lei do Marco Civil Regulatório, a Lei 13.019, a lei, né, das OCIPs, né, tudo isso está previsto dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que a Prefeitura, acho que no âmbito de querer mandar o projeto para cá, e inclusive mandou errado, né, naquela ocasião em que nós solicitamos aos conselhos municipais a alimentação de informações, de tudo aquilo que o governo estava propondo. E mesmo assim, depois de 2 meses, nós identificamos, na última reunião de quarta-feira, né, na reunião de Orçamento e Finanças dessa casa, que ainda assim havia um erro, vereador Marquinhos Amaral. Erro este que não poderia o município repassar recursos para as entidades do terceiro setor, aquelas que vivem nessa casa gritando, né, toda terça-feira, para que o recurso chegue. Não havia essa constatação na lei, Miller. E a nossa Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com os assistentes legislativos, é bom registrar isso, sempre muito atentos, né, foi possível identificar. E nós aqui nessa casa, mais uma vez, né, querendo ajudar o governo municipal, fizemos uma emenda garantindo às entidades do terceiro setor o repasse no ano que vem. Não havia essa previsão, apesar do tempo. E digo que essas peças são importantes porque elas trazem em seu bojo programas extremamente importantes. E ao olhar, eu vou me atentar aqui, porque o tempo é muito curto, 10 minutos é insuficiente para a gente discutir esse projeto, e um pouquinho cada vereador falando, eu acho que a gente acaba contemplando todas as ações. Eu vou ficar no tema da educação, até porque é um tema muito discutido no município, e há, sim, uma projeção, né, na cabeça da rede municipal. Foi dito aqui, na audiência pública, que há, na verdade, uma intenção de se fazer um concurso público para a efetivação de cargo de diretor. Isso deve ser peça de ficção também, porque o PPA, que é a ferramenta de planejamento de uma administração pública, se tivesse essa intenção, estaria aqui. E não tem nada previsto. Engraçado isso, nada previsto na questão do concurso público, para o cargo de direção, para o cargo de supervisor escolar e para o cargo de coordenador pedagógico. Nada, Dail, não tem nada aqui nessa peça para garantir o concurso público para esses profissionais. Só estou registrando isso porque foi dito aqui que existe uma faca no pescoço. E se existe a faca no pescoço, deveria estar nessa ferramenta. Tudo bem, não dá para fazer esse ano, vai fazer lá em 2018, 2019, 2020, no último ano de governo. Mas teria que estar previsto aqui. Uma outra questão que eu gostaria de trazer destaque da questão da educação, a questão, está previsto aqui, a exemplo do que o vereador Miller colocou, a questão da escola bilíngue, que vai fazer escola bilíngue. Já existe a escola bilíngue lá no Jockey Club, que é a EMEB da Lila Gale e o CEMEI Ida Vinci Guerra, né, que atende, né, as nossas crianças de maneira concentrada. O vereador Elton conhece bem o projeto, lá na escola da Lila Gale. Existe também a questão das salas de recursos multifuncionais. Há hoje 12 salas de recursos multifuncionais encaixotadas nas escolas, 12 não, corrigindo, 9,
9 escolas de recursos multifuncionais que estão encaixotadas na rede municipal por aí, e há uma previsão de fazer uma. As outras 8 acho que vai devolver para o Ministério da Educação, não é possível. Devia estar aqui previsto 8. Uma atenção, eu tenho essa informação, inclusive, fornecida pela própria Secretaria Municipal de Educação. E aí tem aqui, aí eu vejo, chamo a atenção aqui da Comissão de Educação dessa casa, porque foi uma discussão muito grande na rede municipal para extinguir da carreira, até para atender a LDB, um cargo de cuidador, né? Ou seja, na época era pajem, e hoje coloca-se aqui a possibilidade de criar o cargo de cuidador, Marquinhos. É retroceder no espaço, né? Retroceder no tempo, um problema que já foi superado por essa casa. Então é óbvio que eu vou votar favoravelmente a esse projeto, por entender que é necessário essa ferramenta ser aprovada por essa casa. Mas eu discordo completamente da gente fazer uma insanidade dessa, mesmo entendendo da dificuldade do custeio da máquina. Um cuidador, ele não tem formação superior, conforme prevê a Lei de Diretriz e Base da Educação, e ele trabalha por 40 horas. Ou seja, nós estamos cobrando das entidades filantrópicas, das nossas creches, que prestam serviço no município, a fiscalização para que contrate, mas o município vai contratar o tal cuidador para cuidar das nossas crianças de 0 a 3 anos. Eu estou me manifestando contrariamente a essa posição da Secretaria Municipal de Educação, por entender que é um retrocesso na vida escolar, na rede municipal de ensino, que hoje garante a todas as nossas crianças a formação de nível superior, do magistério, pedagogia e outras funções correlatas ao ensino. Agora, a gente sabe sim que tem em outros municípios a função do auxiliar de desenvolvimento infantil, o ADI, que tem o cuidador, mas nós superamos essa fase. Agora precisava entender o porquê de retroceder a esse ponto. Continuando ainda na questão da educação, algumas observações que eu fiz aqui. Ensino colaborativo. Esse sim é um acerto, porque hoje, na rede municipal de ensino, tem uma tremenda de uma dificuldade e uma grande falsidade, porque a educação especial, o aluno que tem a necessidade especial, ele fica algumas horas com o professor colaborativo. E aí sim eu cumprimento, parabenizo a administração, é um acerto de criar essa figura na rede para poder dar o auxílio, porque hoje, inclusive, a prefeitura não tem esse planejamento. Então, quem deveria executar, não executa. Quem executa é o Poder Judiciário, condenando o município a atender a criança especial. E isso acaba trazendo, sim, uma onerosidade muito grande ao município. Então, gente, o tema da educação, algumas observações que eu fiz, né, na questão do acolhimento humanizado, eu acho que, eu até aprendi isso essa semana, acho que é um acerto, tem mesmo que fazer um bom atendimento, e tem que ser humanizado, porque é para humanos, né, vai atender. Agora, é outra função que precisa ser regulamentada pelo Estatuto da Educação. Tem um outro assunto aqui, a questão de uniforme escolar. Aí eu vejo uma falha, porque o município não comprou uniforme escolar esse ano, e pretende comprar para o ano que vem 14 mil uniformes. 2019 e 2020, não se pretende comprar uniforme, e sim em 2021, quando o próximo governo, ou seja, virou, o Automani é verdade, contratou o uniforme escolar apenas para 1 ano. Então imagina a criança da rede municipal atendendo um uniforme, usando o uniforme 4 anos o mesmo uniforme. Então aqui eu acho que deveria ter um adendo para poder, de fato, a criança cresce, muito bem observado, professora Zweig. A criança cresce e daqui a pouco vai usar, né, camisa de manga comprida, vai virar manga curta, de repente, é essa progressão que está se prevendo. Mas é isso que está no orçamento, no projeto que vai nortear o governo. Então, a gente já sabe, através dessa peça, que as nossas crianças vão ter uniforme apenas 1 ano. Esse ano já não teve, né? Se der tudo certo, em 2018 terá uniforme para os próximos 3 anos. Miller, você queria uma parte, né? Pode ser? Desculpa, família. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Louco, por até 10 minutos. Senhores e senhoras vereadores, muito bom dia. Eu queria ser breve, até não vou usar os 10 minutos. Mas, analisando o texto dessa lei de diretrizes orçamentárias que nós estamos para aprovar, no seu capítulo 8º, inciso 4º, nesse texto, há a exigência de apenas 1 ano de inscrição no CNPJ para as organizações sociais. Entretanto, eu vejo uma incongruência com o decreto 183, do dia 27 de julho, assinado pelo prefeito Ayrton Garcia, no seu capítulo 22, inciso 2º. Nesse texto, presidente, há a exigência de 5 anos de inscrição no CNPJ para as mesmas organizações sociais. Ora, ou nós corrigimos um texto ou nós corrigiremos o outro. Como já se trata de um decreto-lei, já publicado no Diário Oficial, dia 1º de agosto, eu quero propor uma emenda, e eu já mandei minha assessoria providenciar essa emenda junto ao jurídico da Câmara, para correção desse texto da LDO que veio do governo municipal, da Secretaria de Governo. Entendo que nós temos que ter compatibilidade nos dois textos, porque, havendo incongruências, a quem nós devemos seguir? A LDO ou ao decreto do 183, quando se tratar da exigência, da formalidade de uma organização social? Esse é o questionamento que eu quero trazer para essa casa. Quero trazer aqui um projeto de emenda, que está sendo providenciado ainda para essa sessão, e submetê-lo à votação. E que os nossos colegas, meus pares, aqui façam a apreciação e a sua consequente votação. Eu queria abrir algum comentário. O vereador Paraná Filho, não sei se tem algum tema a salientar, alguma coisa a acrescentar. Não sei se eu estou correto, porque eu não sou profissional do direito. Vereador Chico Louco, eu acho muito oportuna a vossa sugestão. Também concordo que precisa ter harmonia entre esses dois textos. Concordo, inclusive, que para essa finalidade, essa empresa ter 1 ano apenas de inscrição é um período muito pequeno. Eu acho que nós deveríamos emendar o texto da lei nesse sentido aí, remetendo ao texto do decreto, qual seja o de 5 anos. Ou, se não for de 5 anos, pelo menos 3 anos. A questão, vereador Paraná, é a congruência entre um texto e o outro. Eu tenho medo que no futuro, como já existe um decreto-lei prévio do dia 27 de julho, eu temo por isso. Então eu gostaria de argumentar em defesa de que nessa LDO nós tenhamos também 5 anos nesse texto. Vocês permitem uma parte? Permite sim. Eu gostaria até, antes da parte, pedir desculpas a todos pelo atraso da minha chegada a essa sessão plenária. Eu estou em horário de trabalho, eu tenho um compromisso com os meus pacientes marcado há mais de 30 dias e ficou muito difícil fazer o cancelamento, ficou muito difícil fazer a mudança de agendamento das pessoas para vir até aqui. E estou aqui no sacrifício. Eu creio que a qualquer tempo, a qualquer instante, eu tenho que me retirar, mas eu pretendo voltar assim que eu tiver uma brechazinha, uma folga. Vereador João Miller. Primeiro eu queria elogiar esse ponto que Vossa Excelência constatou na lei que nós estamos discutindo. É claro que, se aprovado como está, prevalece o texto da lei, né? Na hierarquia legislativa, a lei está acima do decreto, né? Mas se nós também analisarmos a 13.019, que é a mais recente sobre essa relação, nós vamos perceber que existe um outro período diferenciado. No artigo 24, inciso 7º, a exigência é do mínimo de 3 anos. Então, ainda que tenha ultrapassado o período para a propositura de emendas, nós de repente podemos fazer um acordo, né? Se redige aí uma alteração e votamos no dia de hoje. Se me permite, vereador, Claro. Até para instruir todos os vereadores, segundo o nosso regimento interno, há a possibilidade de apresentação de emenda pelo líder da bancada do partido. Então, o líder, no qualquer momento, na discussão, pode apresentar emenda, viu, vereador João? Então, os líderes dos partidos ficam à vontade, que nesse momento há essa possibilidade regimentalmente. Nesse caso, vocês me desculpem, eu me sinto à vontade por também ser o líder do PSB aqui na casa. Só para encerrar a minha participação através dessa fala, eu acho que São Carlos, na verdade, precisa elaborar
uma lei específica sobre essa relação com o terceiro setor. Mas, João Miller, já existe o decreto dia 27. Então, mas 27 de julho. o decreto não tem a mesma força jurídica que uma lei, isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, nós temos que elaborar e aprovar uma lei específica sobre essa relação com o terceiro setor. Eu creio que a opinião do vereador Paraná, nesse momento, eu gostaria de ouvi-la. Senhor presidente, eu acho que, na verdade, é regimental a emenda verbal, né? Eu acho que, dessa forma, seria interessante, vereador Chico Louco, eu acho que contemplando o discurso de Vossa Excelência, o discurso também do vereador João Miller, para que nós façamos, então, pelo menos de 3 anos essa adequação e que o senhor possa, nesse momento, já está fazendo por escrito. Sim. Bom, então fica prejudicado. Mas, a questão é, eu quero ter congruência naquilo que são as normas que o município tem. Se o decreto-lei fala em 5 anos, eu acho que nós temos que pensar 5 anos. E, posteriormente, nós podemos pensar em emendas tanto a um quanto a outro. Nós temos essa possibilidade aqui na casa. Eu entendo plenamente o entendimento de Vossa Excelência, mas eu entendo que o que nós estamos votando hoje aqui supera o decreto. Então, eu acho que poderíamos partir mais do princípio da lei e menos do princípio do decreto, porque o decreto é um ato administrativo discricionário e ele é restrito à oportunidade, ao tempo, aquele momento mais específico. A lei é mais ampla. Se o senhor me permite, só para entender, um decreto é um ato exclusivo executivo. Se ele quiser mudar de 5 para 1, ele vai lá dar uma canetada. A lei depende da autorização daqueles que representam a comunidade. Essa é a grande diferença, por isso que está acima do decreto. Então, eu vou na mesma direção do vereador Paraná, nós podemos aderir àquilo que foi definido em lei federal, que é 13019, passarmos para 3 anos. Eu sugiro isso. Eu vou apresentar o projeto solicitando a congruência de 5 anos. Caberá a essa casa julgá-lo, avaliá-lo. E a votação, sendo uma democracia vigente nesse país, aceitaremos a decisão democrática. O problema, vereador Chico Louco, se me permite, é que se essa emenda não for aprovada, vai ficar 1 ano. Então, eu acho que nós poderíamos chegar num acordo aqui e fazer de uma forma que se equipare à lei federal, ficando os 3 anos, porque esse decreto, de repente, vereador Chico Louco, ele esteja equivocado, e nós iremos nos basear em um decreto possivelmente equivocado para votar. Então, nós teremos cometendo mais um equívoco. E eu acho que a grande base para que a gente nos inspire agora, nesse momento, é a lei federal, e não um decreto. Nesse caso, eu gostaria da opinião de outros colegas, outros pares também. Acho que nós podemos... a democracia disponibiliza isso, né? Eu acho que todos os colegas podem aqui se manifestar. De uma parte, se não tem acordo, eu acho que o vereador Roseli também vai ao encontro dos 3 anos. Se não dá acordo, o vereador Chico Louco pode apresentar um de 5 e o outro líder de partido apresenta um de 3. Isso, podemos votar. É uma boa sugestão. Vereador Chico Louco, eu concordo plenamente com a fala do vereador Paraná Filho, do vereador Miller, até porque está expresso na lei, né, que define esse marco civil regulatório, o prazo de 3 anos. Eu concordo, eu acho que há um equívoco sim. O senhor, como líder do PSB, poderia solicitar ao prefeito a correção desse decreto, porque ele está, de fato, confrontando com a legislação que regula essa matéria. Então, é mais fácil regular dessa forma do que essa casa aprovar, ampliar o prazo definido pela lei federal. Uma questão de hierarquia, a lei federal, ela, se submetida por simetria àquilo que regula a norma no país, com certeza derruba facilmente a legislação municipal. Vocês 3, vereador Roselei, vereador Paraná e vereador João Miller, têm formação específica na área do direito, coisa que eu não tenho. E nesse ponto vocês conseguiram me convencer. Eu posso transformar essa emenda de 5 para 3 anos, sem ocasionar maiores problemas para mim, pessoalmente, porque vocês 3 me convenceram. Peço desculpa aos demais, aqueles que concordarem pela congruência de 5 anos, peço então a vocês que votem contrário ou apresentem uma outra sugestão. Vou apresentar a sugestão de 3 anos, portanto, João Miller. Muito obrigado, obrigado Roselei, obrigado Paraná Filho. Pela ordem, vereador Maique Amaral. Senhor presidente, nós temos aqui no plenário o
presidente e os diretores do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. E eles entregaram um documento nesta casa, a Vossa Excelência, no dia 22 de setembro do corrente ano, solicitando algumas propostas, solicitando algumas providências e enviando algumas propostas na elaboração, na votação desta lei. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se houve algum encaminhamento no sentido de atender essas reivindicações ou se nós poderemos estar contendo e contemplando a solicitação do sindicato através de emendas. Na verdade, foi encaminhada às comissões, né? Mas nada impede, né, que se submeta, se não tiver nenhum tipo de emenda relacionada a isso, foi encaminhada às comissões, que seja feito nesse momento, pelo líder de qualquer partido. O PMDB também tem essa disponibilidade. Mas por parte das comissões não houve nenhuma... Na verdade, o vereador Marquinhos Amaral fez uma sugestão, ele está analisando ali junto às comissões. Eu vou, inclusive, suspender por alguns minutos a sessão, vereador João, para que também o vereador Chico Louco possa ter tempo de terminar a tua emenda, né? E na volta nós vamos para o processo de votação. Exatamente. Então, eu suspendo por alguns minutos, retornamos em breve.
Peço aos senhores vereadores que retomem seus lugares para que possamos dar o reinício à nossa sessão extraordinária. Eu quero pedir ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada da primeira sessão ordinária realizada no dia 23 de outubro de 2017. Vereador Júlio César. Presente. Vereador Marquinhos Amaral. Presente. Vereador Chico Louco. Presente. Vereador Rodson, presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereadora Zuaite Martins de França. Vereadora Cidinha. Vereador Dimitri. Presente. Vereador Edson. Vereador Elton. Presente. Vereador Gustavo Caetano Pozzi. Vereador João Miller. Presente. Vereadora Laide. Vereador Leandro. Vereador Lucão Fernandes. O Luiz Henrique, o Kiki. Vereador Kiki. Vereador Malabim. Presente. Vereador Moisés Lazzarini. Vereador Paraná. Vereador Robertinho Mori. E vereador Roselei Françoso. Senhor presidente, 20 vereadores presentes até o momento. Pela ordem, vereador Chico Louco. Senhor presidente, plateia aqui presente, meus colegas vereadores, em momentos antes da interrupção da plenária, a sessão até foi interrompida por uma argumentação minha, eu me dirigi até ao jurídico da Câmara e lá eles demonstraram que não há nenhuma incongruência ou incompatibilidade da LDO com o decreto do dia 187, do dia 27 de julho. Sendo assim, quero retirar a minha proposta de emenda, quero retirar também aqui as minhas colocações e peço desculpas a todos pelo infortúnio aqui causado. Muito obrigado. Mas, doutor Chico, o senhor sempre atento, é óbvio que o senhor já abriu mão até do trabalho, das consultas, está aqui, e é pertinente a sua posição, sim, e de forma alguma o senhor atrapalhou o andamento da sessão do dia de hoje. Muito obrigado, viu? Então, nós temos, na sequência, antes da apreciação dos senhores vereadores, nós temos um pedido pela liderança do PMDB, que eu transfiro a palavra agora ao vereador João Miller, nesse momento representando o PMDB, por autorização do líder do partido, o vereador Lucão Fernandes, passa nesse momento a ser líder o vereador João Miller, uma vez que o vereador Lucão Fernandes é um servidor público também, então o vereador João Miller assume a liderança nesse momento para tomar o posicionamento. Isso. Senhor presidente. Os três, vou colocar. Colocar os três. Está transferindo a liderança para mim? Tá. Senhor presidente, atendendo uma questão que foi levantada pelo vereador Marquinhos Amaral e uma solicitação também do Sindispan, Sindicato dos Servidores Públicos de São Carlos, eu estou nesse momento assumindo a liderança do PMDB com autorização do vereador Lucão Fernandes e da bancada também, a fim de apresentar uma emenda aditiva ao PPA, que vai ao encontro da solicitação do sindicato. E a emenda diz o seguinte, senhor presidente, se o senhor me permite, que deverá estar entre os programas e metas estabelecidas pelo governo nos próximos 4 anos, a implantação da evolução funcional dos servidores públicos previstos nas leis municipais 16.000/12 e 16.001/12. Essa é a primeira. A segunda, que a progressão funcional dos servidores prevista na Lei 13.889/06, que trata do Estatuto da Educação, também deve ser implementado nesses próximos 4 anos. Fica previsto no PPA. Nós colocamos um dispositivo, até porque não podemos criar novas despesas ao Executivo. Nós estamos dizendo na proposta que poderá ter a evolução funcional com base nas leis mencionadas, desde que
respeitado o valor estabelecido no PPA de 2018 a 2021 como valorização do servidor público municipal. Tá? Então, essa é a proposta, esse é o texto que depois nós passaremos a Vossa Excelência e constará nos autos do processo que nós estamos votando nesse momento. Ok. Mais algum vereador se inscreve para a discussão? Não havendo, então nós... Com a palavra pela liderança da rede, vereador Roselei Françoso. Senhor presidente, eu, vereador Azuaite, conversávamos sobre alguns assuntos trazidos a essa tribuna, que diz respeito à questão da educação. E aí nós entendemos que tem algumas questões... O Gustavo Pose, desculpa, Gustavo, me perdoa. Obrigado, Rodrigo. Cometer essas falhas é grave, né? Obrigadão. Então é o seguinte, nós conversando ali os três, nós identificamos que há necessidade também de fazer uma emenda tornando mais objetiva a meta. Porque da forma que está muito subjetiva. Por exemplo, dotar os CMEIs maiores de assessor pedagógico. O que é maior? Tem uma que tem 70, outra tem 72, essa tem... Então, para dar, na verdade, respeitando a questão da discricionalidade do prefeito municipal, nós estamos colocando a princípio, porque o cargo, para criar o cargo de assessor de direção, vai ter que passar nessa casa. Aí a gente discute oportunamente, mas nós vamos deixar essa meta como dotar os CMEIs de assessor de direção, apenas isso. A outra meta é a meta do programa 220, da função educação, subfunção educação infantil, o código da subfunção 365, código da função 12, que prevê a questão é uma meta que prevê projetos, programas educacionais, projetos, programas e demais ações com foco na qualidade do ensino fundamental e da educação infantil. Nós acrescentamos, com ênfase aos programas de contraturno escolar, como o projeto Recreação, Mais Educação e Reforço Escolar e outros. E assim a gente consegue direcionar, demonstrar esses programas que funcionam há mais de 57 anos no município e que não consta nos planos de planejamento da Prefeitura Municipal. E a terceira emenda, também discutida entre os três vereadores, é a questão dos uniformes escolares, está aqui prevendo apenas para um ano de governo, sabendo a necessidade, crescimento, levando em consideração tudo aquilo que o professor Azuaite e Gustavo colocou, a necessidade de estar reformando esses uniformes escolares. A criança cresce, perde aí, vai, como é que vai? A camisetinha pela metade, né, Marquinho? Então, nós colocamos aqui a aquisição de uniformes escolares todos os anos. É óbvio, uma tensão muito grande do vereador João Miller, como a educação, diferente das outras secretarias, não definiu valor por meta, ela definiu um valor global, por programa. Então, dentro dessas alterações que nós estamos fazendo, vale considerar que não deve ser, nós não estamos mexendo no orçamento. Cabe à educação se reorganizar para poder cumprir essas metas que nós estamos colocando. Tá bem, senhor presidente? Muito obrigado pela atenção. Uma vez que se essa casa interfere no orçamento, de forma inconstitucional, também teríamos problema, né? Então, passado agora a discussão, nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, nós vamos votar primeiro a LDO, né? Tem a emenda na LDO. PPA, até que estava na minha mesa fora, aqui estava pronto. PPA, pela ordem, vereador Azuaite. Ele levou o PPA embora. Pela ordem, tem que ser o PPA, porque Exato. o PPA estabelece o que vai ser realizado em 2018. E a LDO é para 2018, o PPA antecede.
Nós vamos colocar nesse momento em votação as emendas, em relação ao plano plurianual. E eu peço ao vereador Roselei, que é um dos propositores, serão apresentadas, senhores vereadores, 3 emendas. Uma apresentada pela liderança da rede, uma apresentada pela liderança do PPS e uma apresentada pela liderança do PR, que é o vereador Gustavo Poço, tá certo? E coincidentemente os 3, não, os 2 estão na Comissão de Educação. Então eu peço ao vereador Roselei Françoso que proceda à leitura da primeira emenda e de quem é o propositor para me colocar à disposição do plenário. A primeira emenda é dotar os CMEIs de assessores de direção. Quero voltar, nós fizemos uma alteração porque ele colocou maior, estava muito subjetivo, então dotar os CMEIs de assessor de direção. Proposta do vereador Azuaite. Coloca em votação e discussão a proposta de emenda do vereador Azuaite. Em discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. A segunda emenda, vereador Roselei. Segunda emenda do programa 220. Todas são do programa 220, subfunção Educação Infantil, o código 365, que é pela lei 4320, e o código da função 12, que é a Educação. Todas elas referem-se a esse código, tá? A esse programa. Projetos, programas e demais ações com foco na qualidade da educação fundamental e educação infantil. A proposta original era essa. Nós acrescentamos, com ênfase aos programas de contraturno escolar, como projeto de recreação, mais educação, reforço escolar e outros. Proposta essa Minha. do vereador Roselei Françoso. Coloca à disposição do plenário, os vereadores favoráveis permanecem como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a segunda emenda no PPA. Terceira emenda, vereador Roselei, apresentada pelo vereador Gustavo Poço. A terceira emenda a gente altera, dentro do mesmo programa, altera apenas o quantitativo da questão dos uniformes escolares para garantir que todos os anos as crianças tenham os uniformes adquiridos pela administração municipal. Constava no projeto apenas o ano 2018, com 14 mil unidades para atender toda a rede municipal. Nós colocamos 2019, 14 mil, 2020, nós colocamos 14.400, em consideração que tem 3 escolas para ser construída, e 2021, 14.630, que é o que estava previsto também na proposta original do governo. Coloca em discussão e votação nesse momento. Em votação, os vereadores favoráveis à emenda proposta pelo vereador Gustavo Poço, pela liderança do PR, os favoráveis permanecem como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a emenda. Eu peço às lideranças que encaminhem de forma rápida, essas emendas ao setor competente. Agora vou colocar em votação, discussão, o processo na íntegra, junto com as emendas. Então, em votação, processo 2.656, projeto de lei 253, interessado prefeito. A sua da... Verdade. Antes tem a emenda proposta pelo PMDB, pelo vereador João Miller, como líder do PMDB nesse momento. E eu vou ler a emenda aditiva e para os senhores vereadores entenderem. Então, fica acrescentado a implantação da evolução funcional dos servidores públicos previsto nas leis municipais 16.000 de 2012 e 16.001 de 2012 também. A progressão funcional dos servidores, com base na Lei Municipal 13.889 de 2006, Estatuto da Educação. Observação, desde que, será acrescentado no pedido da emenda do vereador, líder do PMDB, desde que respeite o valor estabelecido no PPA 2018-2021, como valorização do servidor público municipal. Vereador João Miller. Coloca à disposição do plenário essa emenda. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, manifestando seus contrários. Então, aprovada essa emenda também na íntegra. Nesse momento, então, aprovada todas as emendas apresentadas,
Eu coloco em votação e discussão o processo 2656, projeto de lei 253, interessada a Prefeitura Municipal de São Carlos, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021 e dá outras providências. Senhor presidente, eu peço votação nominal nesse caso. Votação nominal, o vereador João Miller fez o pedido. Atenção, senhores vereadores, para a primeira votação nominal da sessão ordinária realizada no dia de hoje. Vereadoras White? Não. Não. Vereador Chico Loco? Estamos votando o projeto com as emendas. Os favoráveis sim, contrários não. A presidência não vota. Vereador Chico Loco? Ausência justificada. Vereadora Cidinha? Vereador Dimitri? Sim. Vereador Edson? Sim. Vereador Elton? Sim. Gustavo Caetano Pose? João Miller? Sim. Júlio César, no exercício da presidência, não vota. Vereadora Laide? Vereador Leandro? Sim. Vereador Lucão Fernandes? Luiz Henrique, o Kiki? Malabim? Sim. Marquinhos Amaral? Sim. Moisés? Moisés Lazzarini? Ausente do plenário. Vereador Paraná? Vereador Robertinho Mori? Vereador Rodson, sim. Vereador Rosalei Françoso? E vereador Sérgio Rocha? Dezesseis vereadores votaram sim e um ao contrário, senhor presidente. Então, aprovado o processo 2656, projeto de lei 253, interessado à Prefeitura Municipal de São Carlos, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021 e dá outras providências. Passamos agora à votação do processo 1416, projeto de lei 105, interessado à Prefeitura Municipal de São Carlos, que estabelece diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2018 e da outras providências. Nós temos uma emenda aditiva, apresentada pelo vereador João Miller, vereador Rosalei Françoso e vereador Moisés Lazzarini, que diz o seguinte, a emenda aditiva. Acresce-se o artigo 7º no inciso 3º com a seguinte redação. Sejam qualificadas como organização da sociedade civil, OSC, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, justificando que a presente emenda tem por objetivo corrigir a omissão contida no projeto, a qual inviabilizaria a destinação de recursos nos termos do marco regulatório das organizações da sociedade civil. São Carlos, 18 de outubro de 2017. Coloco em votação a emenda proposta pelos vereadores João Miller, Rosalei Françoso e Moisés Lazzarini. Votação nominal pedida pelo vereador Rosalei Françoso. Sim. Atenção, senhores vereadores, para a segunda votação desta manhã. Sim. Vereadoras White Martins de França, sim. Vereador Chico Loco, ausência justificada. Vereadora Cidinha? Vereador Dimitri? Sim. Vereador Edson? Sim. Vereador Elton? Sim. Gustavo Pose? Vereador João Miller? Sim. Júlio César, no exercício da presidência, não vota. Laide? Leandro? Sim. Lucão? Kiki? Malabim? Sim. Marquinhos Amaral? Sim. Moisés? Paraná Filho? Paraná Filho, sim. Robertinho Mori? Rodson, sim. Rosalei Françoso e Sérgio Rocha? Sim. – 18 vereadores votaram sim, senhor presidente, nenhum ao contrário. Aprovada a emenda, então.
Por unanimidade. Agora passamos à votação do processo com a emenda. Em votação, o processo 1416, projeto de lei 105, interessado à Prefeitura Municipal de São Carlos, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2018, já com a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente, nós fizemos sem votação nominal? Na verdade, eu tenho a impressão que essa matéria exige quórum qualificado. Não. Seria melhor fazer... Não há problema. Hã? A solicitação de Vossa Excelência fazemos de forma nominal, por favor. Vereadoras White Martins de França. Sim. Chico Louco, ausente do plenário. Vereadora Cidinha. Vereador Demitri. Sim. Edson. Sim. Elton. Sim. Gustavo. Sim. João Miller. Júlio César, no exercício da presidência, não vota. Laide. Leandro. Sim. Lucão. Kiki. Malabim. Marquinho. Sim. Moisés. Sim. Paraná. Robertinho. Rodson, sim. Roselei. E Sérgio Rocha. Sim. 18 vereadores votaram sim, nenhum ao contrário, senhor presidente. Pessoal, gostaria de lembrar aos senhores vereadores que a importância da participação legislativa até sexta-feira, as emendas ao regimento interno e à lei orgânica do município, por favor. Muito importante a participação de todos nesse momento dessas alterações, tá certo? Então teremos até sexta-feira, 27, o prazo foi estendido a pedido do vereador White Martins de França, o prazo para apresentação das sugestões dos senhores vereadores. Peço ao secretário que proceda à chamada final dos nobres parlamentares. Júlio César. Presente. Marquinho. Chico Louco. Rodson, presente. Sérgio Rocha. Azuaite. Cidinha. Dimitri. Presente. Edson. Presente. Elton. Presente. Gustavo. João Miller. Laide. Leandro. Presente. Lucão. Kiki. Malabim. Moisés. Paraná. Sem graça. Robertinho Mori e Roselei Françoso. Agradeço a presença de todos os profissionais que nos ajudaram na transmissão ao vivo. Você em casa que nos acompanhou transmitindo a primeira sessão extraordinária de 2017, eu agradeço muito. Uma boa semana a todos. Obrigado por acompanhar os trabalhos da Câmara. Fiquem todos com Deus e amanhã continuamos com a sessão ordinária a partir das 15 horas. Boa tarde a todos.